Olá, bem-vindos pessoal. Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o baço. Bem, o baço é um órgão do sistema imunológico que durante o período fetal ele também participa da hematopoese, que é a produção de células do sangue, que função essa que depois, ainda no período fetal, é desenvolvido pelo fígado até que haja a formação da medula óssea, que depois do nascimento assume essa função. Após o nascimento, a função básica do baço é uma função imunológica na detecção de substâncias imunogênicas, tóxicas e produção de resposta inflamatória de moléculas que estejam, de antígenos que estejam no sangue. Então ele é o único órgão do sistema imune que vai participar da filtração do sangue e, além dessa função, ele também tem capacidade de fazer a detecção e destruição de hemácias danificadas para reaproveitamento de suas porções. Com relação à parte histológica do baço, ele é envolvido por uma cápsula, aqui de tecido conjuntivo denso. Essa cápsula emite invaginações irregulares, aqui tem uma, aqui tem outra, formando trabéculas, e dentro dessas trabéculas passam diversos vasos sanguíneos que vão fazer a vascularização, a oxigenação e nutrição do baço. O baço ele não tem organização de córtex e medula, diferente de alguns outros órgãos linfóides, porém ele apresenta uma característica que é chamada de polpa esplênica, que é subdividida em dois tecidos, que a gente chama de polpa vermelha e polpa branca. Bem, esse nome com relação à cor é macroscópico, in vivo. A polpa branca ela vai ser composta principalmente por leucócitos, células brancas do sangue, e macroscopicamente aparece uma cor esbranquiçada, e a polpa vermelha ela é caracterizada por possuir muitos vasos sanguíneos, né? Por isso a cor vermelha. Bem, na lâmina a gente não vai ver essa coloração, claro, porque a gente utilizou alguns corantes, então vai mudar um pouco, mas a gente consegue observar, mesmo nesse aumento menor, a polpa branca, que vai aparecer algumas estruturas arredondadas, por ser rica em linfócitos. E lembra que linfócitos têm um núcleo bem basofílico, denso, então eles cores intensamente de azul, então vai ser algumas estruturas azuladas, arredondadas, que a gente chama de polpa branca. E em volta dessa polpa tem vários nódulos que a gente chama de polpa branca, e ao redor dele a gente tem a polpa vermelha, que seria onde a gente encontra os vasos sanguíneos, que a gente vai ver melhor depois no aumento maior. Bem, antes de passar para aumentos maiores, é importante a gente relembrar um pouco a vascularização do baço para poder entender a sua estrutura histológica, porque a estrutura histológica está baseada, o funcionamento dele está baseado basicamente na estrutura da vascularização. Com relação à vascularização, então, o baço recebe sangue pela artéria esplênica, que chega ao órgão pelo hilo, e do hilo ela vai se ramificando para dentro das trabéculas, como artérias trabeculares, e deixa essas artérias trabeculares a intervalos regulares em artérias menores, chamadas de arteríolas, que está aqui passando no meio da polpa, e essas arteríolas vão ser envolvidas por uma bainha de linfócitos, que a gente chama de bainha periarteriolar. Depois, esse sangue vai se abrir em capilares menores, que são chamados de capilares penicilares. Esses capilares eles têm uma característica diferente, que são grandes espaços entre as células endoteliais, que permite, por exemplo, a saída de estruturas do sangue, não apenas de plasma, como a saída inclusive de hemácias, de outras células, para o meio intersticial. Então, isso funciona com uma circulação aberta. Isso é uma outra característica que diferencia o baço de praticamente todos os outros órgãos. Ele é um órgão que apresenta uma circulação aberta e uma circulação fechada. Então, essa que eu descrevi seria a circulação aberta, que a partir da artéria penicilar o sangue flui diretamente para a polpa vermelha, que seria o tecido intersticial, e depois ele retorna para veias cada vez maiores até se abrir nas veias trabeculares e aí seguir o fluxo normal.
ou o sangue pode ir diretamente da artéria trabecular, arteríola central, capilares, penicilares, e seguindo aí para as veias direto sem sair para o espaço intersticial, aí chamando então de circulação fechada. A circulação do sangue através da circulação aberta, ela é bem lenta, o sangue flui lentamente, e tanto a polpa vermelha quanto a polpa branca possuem várias células do sistema imunológico, predominantemente linfócitos, porém também encontram-se macrófagos, outras células apresentadoras de antígenos, que podem detectar qualquer substância tóxica ou substância imunogênica que passe no sangue e montar uma resposta inflamatória, ativando, por exemplo, linfócitos B para a produção de anticorpos. Agora vamos para o aumento maior para detalhar então o que a gente consegue observar na polpa branca e na polpa vermelha. Bem, aqui no aumento de 100 vezes está centralizado aqui a polpa branca, que consiste num acúmulo de linfócitos, principalmente linfócitos B. Bem, existe uma distribuição também desigual com relação aos tipos de linfócitos no baço. Os linfócitos B vão predominar nessas regiões de polpa branca, que formam folículos ou nódulos linfóides, enquanto os linfócitos que estão ao redor da arteríola central, que a gente chama de bainha periarteriolar, vão constituir predominantemente de linfócitos do tipo T. Então essa área é chamada de área timodependente, por esse motivo. Mas voltando aqui, com relação ao nódulo ou folículo linfóide, nessa região a gente encontra uma grande quantidade de linfócitos, caracterizados aqui pelo núcleo basofílico, corado de roxo, bem intenso. E no caso do baço, uma diferença do nódulo ou folículo linfóide que ajuda a separar de outros órgãos desse sistema é a presença da arteríola, que a gente chama de arteríola central. Embora nem sempre ela esteja no centro do folículo, o nome continua sendo arteríola ou artéria central. Aqui é um vaso, aqui as camadas musculares, características de arteríola, e uma região ao redor então de linfócitos. E em volta aqui a gente tem um conjunto que a gente constitui a polpa vermelha, que vou mostrar também em mais detalhes. Bem, aqui mostrando ainda um folículo. Os folículos ou nódulos linfóides, eles podem ser classificados como primário ou secundário. O folículo anterior que eu mostrei era um folículo primário, que ele estava totalmente preenchido por linfócitos bem densos, uma coloração toda bem azulada. Já esse, se vocês observarem aqui, ele apresenta uma área central mais pálida, essa área a gente chama de centro germinativo, que significa que ele foi ativado. As células ali entraram em contato com algum antígeno, começou a replicação, como é uma área de linfócito B, esse linfócito B ele é ativado, se transforma em plasmócito e plasmócito vai produzir anticorpos, que é a função principal. Então, quando o linfócito é ativado nessa região e forma esse centro germinativo, esse nódulo ou folículo linfóide passa a se chamar de folículo ou nódulo linfóide secundário, que é esse caso aqui. Mas o restante da estrutura é basicamente a mesma. Também vai estar presente a arteríola central, lembrando que geralmente ela não está no centro, né? Ela é excêntrica, mas mantém esse nome. Aqui o centro germinativo, onde a gente encontra principalmente linfócitos B, plasmócitos, macrófagos, e pode encontrar algumas outras células também, algumas outras células apresentadoras de antígenos. E na região mais externa, aqui, mais superficial do folículo nódulo linfóide, na zona periférica, a gente tem linfócitos ainda inativos. Ainda nesse campo, só aproveitando aqui, mostrando uma área que pegou um corte de uma trabécula de tecido conjuntivo, e toda essa região ao redor aqui é a região de polpa vermelha, que eu vou detalhar melhor em um outro campo. Aqui visualizando um outro campo, no meio aqui da polpa esplênica, a gente pode observar um corte da trabécula esplênica, passando por dentro aqui um vaso sanguíneo, bem calibroso, com hemácias, com leucócitos. E no meio, em volta aqui, a gente tem a polpa vermelha, passando pela polpa vermelha um ramo aqui da arteríola central,
em volta vários linfócitos. Lembrando que a polpa vermelha ela é constituída basicamente de duas estruturas que são chamadas de cordão esplênico e seio esplênico. Os cordões esplênicos são conjuntos de macrófagos, linfócitos, outras células apresentadoras de antígenos, que estão envolvidos por fibras reticulares e células reticulares. São as células que vão produzir essas fibras, e essas fibras funcionam como um esqueleto do tecido, como estroma, né, de sustentação do baço. E os seios é por onde passa o sangue. Então a gente vai encontrar as células sanguíneas e pode ter algumas porções de fibras reticulares também dando sustentação. Lembrando que a distinção entre essas duas camadas não é muito nítida, já que não há uma membrana contínua separando as duas. Aqui está uma outra região mostrando ainda a polpa vermelha, na qual dá para diferenciar um pouco a região dos cordões esplênicos, que está nessa região que está um tom de um pouco mais rosado, por exemplo, aqui, aqui e aqui. E tem outra região que tem um pouco mais de espaços vazios e uma concentração um pouco maior de linfócitos, que é o seio esplênico, que é por onde passa o sangue e também os leucócitos. Como eu falei, não tem como não ter um limite muito nítido entre os dois, já que essa região do seio esplênico ela é composta principalmente por capilares sinusoides e capilares bem dilatados com endotélio descontínuo. Então, várias células de capilares sanguíneos escapam para essas regiões. Com relação à constituição celular, nessa área dos cordões esplênicos, tem principalmente linfócitos, tanto linfócitos T quanto linfócitos B, macrófagos, células dendríticas e células reticulares, que produzem as fibras reticulares que dão suporte. E aqui no seio esplênico é a parte do sangue que está passando, e também podemos encontrar alguns macrófagos que ficam mais fixos no tecido. Nesse campo aqui ainda dá para observar algumas áreas com um tom mais de castanho, ou um tom mais amarelado, que são restos de hemácias que foram parcialmente digeridas. Porque a hemoglobina da hemácia, quando o macrófago começa a fazer a reabsorção, a fagocitose da hemácia, ele vai digerindo a hemoglobina, e um dos estágios da digestão da hemoglobina passa por uma molécula chamada de hemosiderina, que tem essa coloração castanha. Então isso indica aqui a destruição, né, de hemácias. Então, para finalizar, aqui novamente no aumento menor, só para diferenciar: polpa branca, formada por um folículo ou nódulo linfóide, nesse caso primário, né, sem centro germinativo, com arteríola central, lembrando que ela não está no centro, está aqui na periferia. Ao redor, tudo isso polpa vermelha, que é composta pelos seios e cordões medulares e porções das trabéculas com vasos sanguíneos. Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.